Luiz, eu nunca imaginei na minha vida que eu sou o que sou. Nunca imaginei. E eu respeito você e os demais quando desacreditam em mim. Porém, está vindo evidências, provas, mostrando coisas jamais vistas no mundo por intermédio da minha pessoa. Hoje tem pessoas no mundo inteiro entrando em contato comigo e satisfeitas, dizendo que nunca imaginava o que eu estou falando e que elas acham que são coisas reais. Meu irmão, vamos com calma, porque nem eu nem você somos sábios. Nós somos aprendizes, mas aos poucos nós vamos aprendendo. Eu estou nesse mundo para quebrar as regras religiosas. Daí as pessoas ficam me criticando sem saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu apareci nas redes sociais fumando um cigarro. Aí houve um bando de crítico aí metendo a boca. Mas será que sou fumante? Lógico que não. Eu detesto cigarro, mas quebrando as regras religiosas. Agora aparece eu nas redes sociais dançando, mas diferente das danças, né? Uma dança decente. Decente não tem nada a ver com as danças maldosas. Aí deixa eu me criticar, não tem problema. Eu vivi em baile? Lógico que não. Não vou em festa. Deixa criticar à vontade, não tem nada. Vamos deixar o tempo passar. Meu irmão, eu quero dizer algo para você profundo. As pessoas não têm nem ideia do que se trata, meu irmão. Está vindo as coisas por um ângulo inesperado. E algo é o nosso autor, o nosso pai que nos criou. O judeu sabe que é esconder esse nome. Os padres sabem que é. Os pastores também sabem, mas são bandidos, ladrões, enganando o povo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sabia desde o início que levantaria em nosso meio várias pessoas contra nós. Mas lá, numa altura, eles voltariam a nós, chorando, desesperados. Vamos aguardar. Eu não estou assegurado em barco furado. E algo é precioso, só que dói, é difícil suportar tantas injúrias, tantas difamações. Aonde no mundo eu já mexi com a mulher do Bismarck? Isso é coisa absurda. Eu tenho que ouvir essas coisas e ficar calado. É difícil. A própria mulher do Bismarck sabe que isso não é verdade. Mas fazer o quê? Eu tenho que aguentar. É difícil. Interessante que no passado inventaram a história do Golias e Davi. O Davi era um coitado, uma coisinha que ninguém dava nenhum valor por ele. E ele enfrentou o gigante Golias e o matou. A história é surpreendente, vai acontecer agora no mundo. Um homem que ninguém importa com ele, acha que ele é um besta qualquer, é o Davi.
E o gigante é o sistema implantado no mundo hoje. Tem vários governantes aí, a China, a Rússia, Israel, o Irã e etc, e demais países. Eles acham que são os bambãs, que são os maiorais. E o gigante Golias vai governar. Será que não? Ou esse gigante Golias é um besta qualquer? O gigante Golias chama-se Juarez Cardoso Vital. É a ovelhinha que vai enfrentar o gigante Golias. Será que não é? O gigante Golias hoje é grande, a China, a Rússia. Aí vem uma ovelhinha pequena, né? Chamada Juarez Cardoso Vital no sistema, falando que as pessoas não falam e vai destruir esse gigante. Será que sou doido ou isso vai acontecer? Você que está guerreando, eu estou chamando a atenção do cidadão que se identifica como Putin, porque o Putin já morreu. O outro que se identifica como Lula, que Lula já morreu. É um fantasma que está aí, um sósia, assim como o presidente, que dizem que é o Putin, é um sósia, é tudo uma malandragem e pilantragem. Agora, imagina vocês, o Biden, e daí vamos para frente. O Biden existe? Sim. O Trump existe? Sim. Mas vão conseguir governar, dominar e fazer o que eles querem? Também não. Vai matar muita gente? Vai. Por quê? Quando mataram o Messias, o corpo carnal do Messias no passado, disseram, o sangue dele caia sobre nós, então tem que morrer muita gente. Eles disseram que o sangue dele cairia sobre eles e os filhos deles. Aí fizeram Torá, Cabala, Alcorão e outras literaturas, tudo mentirosa, enganando o povo, achando que nunca apareceria no mundo alguém mostrando a realidade. E se eu estou aqui, enviado pelas alturas e sabendo a leitura verdadeira, e se as alturas podem me passar o verdadeiro alfabeto, como fica a situação de vocês que são sábios e inteligentes? Será que vocês são? E será que vocês conseguem me matar? Me sucumbir? Vocês não são inteligentes? Então tentam para ver se conseguem. Vocês são um bando de trouxa. Meus irmãos, eu estou sendo vigiado pelo mundo inteiro. Um jornalista do Paraná, por nome Marcelo, enviou um áudio para mim. Eu vou enviar o áudio que ele me enviou aqui no Telegram e enviar a resposta que eu dei para ele. Ô, meu irmão Juarez, boa noite. Ô, meu irmão, assisti o vídeo lá no Facebook, lá vocês gravaram, né? Daquela
a reunião que você fez online com o pessoal aí. Vi lá sobre o Bismarck, os demais, né? Tá tendo problema com eles, se revoltaram, né? Que coisa, hein? Fiquei assim na observação, né, da conversa. Você não podia falar, né? Você ia falar, alguns deles estavam exaltados. Que coisa, hein? Que prova, né? Meu irmão Marcelo, foi me mostrado de antemão que do meio do nosso povo levantaria um outro povo contra a gente. Isso foi me mostrado de antemão pelo Pai Yahweh. E chegaria um tempo que esse povo que se levantaria contra a gente, eles voltava numa tristeza e num grande sofrimento, num grande arrependimento. Eu já estou sabendo disso de antemão. Antes de eu gravar o primeiro vídeo, eu já fiquei sabendo dessa situação. Então, eu não estou preocupado com isso, não. Eu toco o barco, eu estou seguro, sabendo. Agora, o que me deixa impressionado, eu sou bem sincero à sua pessoa, é que eu sentei com os judeus, conversei com eles, antes que eu gravasse o primeiro vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, eu sentei com os judeus, com vários judeus, conversei, eles confirmaram para mim que a Bíblia é uma farsa, é um livro feito pela Igreja Católica e que a maioria era mentira. Tinha verdades nela, sim, mas pouca coisa, a maioria era mentira. E depois que eu fui investigando, né, porque eu estudei teologia bíblica em São Paulo, eu sou formado em teologia bíblica. Eu estudei a ETAD, Estudo Teológico da Assembleia de Deus, em São Paulo. E a primeira vez, eu vou contar para você com detalhes, você é um homem inteligente, você faça a sua análise, eu não estou aqui mentindo jamais. Uma certa feita, eu estava na Assembleia de Deus, fui da Assembleia de Deus mais de 20 anos, eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, em jejum. E daí eu li uma passagem que fala de Mardoqueu, fiquei emocionado, chorei com aquela situação. E aí, quando eu estava num planto de choro, eu estava lendo a Bíblia, ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim: eis meu servo, na Bíblia tem coisas erradas. Aí, meu irmão, eu não questionei concernente o que estava errado. Fiquei calado, em silêncio, não falei para ninguém. Uma outra feita, eu estava indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu era professor da escola dominical na Assembleia. Ouvi a mesma voz dizer para mim: eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Também não questionei, fiquei em silêncio. Agora, o que me chocou, me deixou impressionado, foi que eu cheguei na aula de teologia bíblica, eu estava no final do curso, e daí os pastores disseram para mim, pastores bacharelados em teologia bíblica da Assembleia de Deus, um por nome Arthur e outro por nome Júlio César. Eles disseram para mim: olha, tem um assunto aqui que é complicado, mas a gente é obrigado a falar para vocês porque vocês precisam saber pelo menos um pouco dessa situação, porque vai chegar um momento que alguém vai tocar nesse assunto e se vocês não souberem pelo menos um pouco do assunto, vai ficar muito chato. Aí eles disseram: nós não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico não tem JT hoje, inclusive o nome não é judeu,
Na época eles disseram Yalhudim. E o J não existe lá no hebraico. O hebraico é composto de 22 consoantes, não tem J. E sabemos que nome próprio não se traduz, nome próprio pode transliterar, mas porém não pode mexer na sua identidade, apenas pronuncia o nome no linguajar do outro país sem mexer na tua identidade. Eles começaram a dar exemplo, Paulo em inglês é Paul, Pedro é Peter, e por aí vai. Mas tem nomes que não dá alteração, eles citaram Saddam Hussein em qualquer país do mundo, Bill Clinton é Bill Clinton em qualquer país do mundo, e o nome do nosso pai é um tetragrama hebraico, Yod-He-Vav-He, transliterado em português é YHWH, e a pronúncia é Yalho, e o Messias Yalhushua. Mas vamos fazer o seguinte, nós não sabemos aonde eles arrumaram o nome Jesus. Mas vamos fazer assim, vamos deixar isso para lá, nós já acostumamos com Jesus, vamos esquecer isso. E morreu o assunto. Aí foi aonde eu fui atrás de judeus, fui atrás de padres, outros pastores formados em teologia bíblica, e todos confessaram para mim que sabem que está errado o nome Jesus, o nome Deus, Jeová, eles sabem. Mas eles não dão importância, de que não tem mais como mexer com isso, que é uma coisa difícil de se mexer, etc. Mas aí, meu irmão, eu fui levantado para mostrar a verdade para o povo e estou indo avante. E Algo cuidará de cada um de nós. Meu irmão, perdão é uma coisa, porém o perdão é uma coisa e o crime cometido é outra coisa. Existe uma registradora nas alturas que registra tudo que nós praticamos no mundo, de A ou de B. Então, isso são situações que se resolverá no futuro, mas todos pagarão pelos seus erros cometidos, meu irmão. Ô, meu irmão Juarez, boa noite. Ô, meu irmão, assisti o vídeo lá no Facebook, vocês gravaram, né? Daquela reunião que você fez online com o pessoal aí. Vi lá sobre o Bismarck, os demais, né? Tá tendo problema com eles, se revoltaram, né? Que coisa, hein? Fiquei assim na observação, né, da conversa. Você não podia falar, né? Você ia falar, alguns deles estavam exaltados. Que coisa, hein? Que prova, né? Meu irmão Marcelo, foi me mostrado de antemão que do meio do nosso povo levantaria um outro povo contra a gente. Isso foi me mostrado de antemão pelo pai Yalho. E chegaria um tempo que esse povo que se levantaria contra a gente, eles voltava numa tristeza e num grande sofrimento, num grande arrependimento. Eu já estou sabendo disso de antemão. Antes de eu gravar o primeiro vídeo, eu já fiquei sabendo dessa situação. Então, eu não estou preocupado com isso, não. Eu toco o barco, eu estou seguro, sabendo. Agora, o que me deixa impressionado, eu sou bem sincero à sua pessoa, é que eu sentei com os judeus, conversei com eles, antes que eu gravasse o primeiro vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Eu sentei com os judeus, com vários judeus, conversei, eles confirmaram para mim que a Bíblia é uma farsa, é um livro feito pela Igreja Católica, e que a maioria era mentira. Tinha verdades nela, sim, mas pouca coisa, a maioria era mentira. E depois que eu fui investigando, né, porque eu estudei teologia bíblica em São Paulo, eu sou formado em teologia bíblica. Eu estudei a ETAD, Estudo Teológico da Assembleia de Deus, em São Paulo.
E a primeira vez, eu vou contar para você com detalhes. Você é um homem inteligente, você faça a sua análise, eu não estou aqui mentindo jamais. Uma certa feita, eu estava na Assembleia de Deus, fui da Assembleia de Deus mais de 20 anos. Eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, em jejum. E daí eu li uma passagem que fala de Mardoqueu, fiquei emocionado, chorei com aquela situação. E aí, quando eu estava num planto de choro, eu estava lendo a Bíblia, ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim: Eis meu servo, na Bíblia tem coisas erradas. Aí, meu irmão, eu não questionei concernente o que estava errado. Fiquei calado, em silêncio, não falei para ninguém. Uma outra feita, eu estava indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu era professor da escola dominical na Assembleia. Ouvi a mesma voz dizer para mim: Eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Também não questionei, fiquei em silêncio. Agora, o que me chocou, me deixou impressionado, foi que eu cheguei na aula de teologia bíblica, eu estava no final do curso, e daí os pastores disseram para mim, pastores bacharelados em teologia bíblica da Assembleia de Deus, um por nome Arthur e outro por nome Júlio César. Eles disseram para mim: olha, tem um assunto aqui que é complicado, mas a gente é obrigado a falar para vocês porque vocês precisam saber pelo menos um pouco dessa situação, porque vai chegar um momento que alguém vai tocar nesse assunto e se vocês não souberem pelo menos um pouco do assunto, vai ficar muito chato. Aí eles disseram: nós não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico não tem J até hoje, inclusive o nome não é judeu. Na época eles disseram Yahudim. E o J não existe lá no hebraico, o hebraico é composto de 22 consoantes, não tem J. E sabemos que nome próprio não se traduz, nome próprio pode transliterar, mas porém não pode mexer na sua identidade, apenas pronuncia o nome no linguajar do outro país sem mexer na tua identidade. Eles começaram a dar exemplo: Paulo em inglês é Paul, Pedro é Peter, e por aí vai. Mas tem nomes que não dá alteração, eles citaram Saddam Hussein, é Saddam Hussein em qualquer país do mundo, Bill Clinton é Bill Clinton em qualquer país do mundo, e o nome do nosso pai é um tetragrama hebraico, Yod-He-Vav-He, transliterado em português é YHWH, e a pronúncia é Yahweh, e o Messias Yahushua. Mas vamos fazer o seguinte: nós não sabemos aonde eles arrumaram o nome Jesus. Mas vamos fazer assim, vamos deixar isso para lá, nós já acostumamos com Jesus, vamos esquecer isso. E morreu o assunto. Aí foi aonde eu fui atrás de judeus, fui atrás de padres, outros pastores formados em teologia bíblica, e todos confessaram para mim que sabem que está errado o nome Jesus, o nome Deus, Jeová, eles sabem. Mas eles não dão importância, de que não tem mais como mexer com isso, que é uma coisa difícil de se mexer, etc. Mas aí, meu irmão, eu fui levantado para mostrar a verdade para o povo e estou indo avante. E Alvo cuidará de cada um de nós. Meu irmão Marcelo, Alvo me fez saber há um tempo atrás que eu vou ser um dos homens mais ricos do mundo. Estou falando de riqueza material. Eu vou ter os dois lados da moeda. Rico em poder e rico em materialismo também, porque uma coisa depende da outra. Eu vou lhe contar algo que está acontecendo comigo que é de impressionar. Eu fui na Bahia, em um garimpo, aonde, quando eu era menino, trabalhei com meu pai em um túnel. Chegando lá,
Encontrei um garimpeiro profissional que trabalhou com um velhinho que ensinou ele a cortar túnel. E esse garimpeiro, amigo meu de infância, ou seja, quando a gente era menino, meu pai tinha uma propriedade pegado na propriedade deles. Era uma área rural, em Minas Gerais. E daí ele ficou todo entusiasmado, tarará, alegre, satisfeito. Encontrei um outro irmão dele. E daí eu perguntei para ele se ele não deixava eu ter participação num túnel que ele está cortando. O túnel já estava com 150 metros de fundura. Ele falou: Juarez, devido ao nosso conhecimento, eu vou deixar você participar. E aí hoje eu sou dono de 30% do que sair lá, né? Nada é por acaso. Para você ter uma ideia, 1 grama de pedra azul custa R$ 1.200. Já teve pessoas de arrancar 400 quilos. Agora imagina você. Aí eu pergunto, será que é por acaso que eu me deparei com esse cidadão? Eu creio que não, tá? Vamos aguardar para ver o desfecho dessa situação. Ô Marcelo, eu sou bem objetivo para te dizer uma coisa. Pensa num homem seguro, que tem uma confiança total no que estou fazendo, tenho certeza do que estou fazendo. Eu não sou um homem do raso, não. É profunda a coisa. Porém, fizeram um folclore, fizeram uma montagem dentro da Bíblia aí de uma série de coisas incorretas. É como o apóstolo Paulo, que eles falam que é um grande homem da Bíblia. Pelo contrário, Paulo nunca se converteu. Aquela história que ele se converteu do caminho de Damasco é mentira. Aquelas coisas que ele conta que ele falou, nada daquilo foi ele que falou. Quem disse aquilo foi o Messias no passado. Quando ele disse, por exemplo, assim, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, aquilo foi o Messias quem disse isso. Aí inventaram, inverteram a história. A Igreja Católica que matava, queimava e enforcava os profetas foi quem fez a invenção dos valores. O Paulo até hoje é perseguidor de Yahushua. Agora, aquilo lá aconteceu com o Messias e eles colocam que foi com Paulo. Mas vamos avante, essa obra está apenas no começo, ela avançará e dominará a população do mundo inteiro. Ô Juarez, então, meu pai mexeu com ouro muitos anos, Juarez. Ele tinha máquina de rastreamento e foi aí que ele ganhou um bom dinheiro na vida. E sobre o Paulo, ele está encarnado hoje, Juarez? Ele tem corpo físico? Você conhece ele? Sabe quem que é? Eu digo mais para você, meu irmão. Pensa num homem sem maldade, é a minha pessoa. Pensa numa mulher sem maldade, é a Sara. Quando o pai me mostrou que eu ia viajar no mundo com uma outra pessoa, eu cheguei até a pensar que fosse o meu filho Enoque. Aí quando o pai me mostra que é a Sara que ia andar comigo, e hoje eu vejo as coisas encaixadinhas. Imagina eu no encontro, só eu sozinho, só homem. Não está certo. E as mulheres? Aí o pai me mostra que ela vai representar as mulheres que eles ofuscaram da Bíblia. Sim, meu irmão, eu conheço. Ele é um ex-padre, tá? Ele estudou todas as literaturas, ou seja, a história se repete. Que lá no passado ele era formado aos pés de Gamaliel, é o que diz a Bíblia, né? E hoje ele estudou hermenêutica, homilética, antropologia, estudou tudo, fez seminário católico. Agora, o de impressionar que eu vou lhe contar é que ele levou 9 tiros, segundo ele, ficou em morte encefálica por 9 meses. E lá, segundo ele teve num outro planeta, fora desse corpo aqui, desse mundo aqui. E lá ele foi instruído por um ancião barbudo. E esse ancião disse para ele que ele teria que conhecer no mundo aqui o Juarez.
E ele passou 16 anos falando para a esposa dele que ele teria que encontrar o Juarez. E ele navegando na internet, ao ver o meu vídeo, ele entrou em contato comigo. Só que aí Satanás inverte os valores. Ele, como é um homem de alto estudo e eu semi-analfabeto, ele achou que a finalidade era ele me ensinar, sendo que é o contrário, porque eu sou o único homem no mundo que tem acesso à fonte. Inclusive, quando ele falou nesse ancião, eu disse, eu o conheço. Eu vou dizer para você como é ele. Aí eu detalhei e falou, é esse mesmo. Mas como eu conheço? Então tem algo seríssimo comigo. Chegará um momento, Marcelo, que a humanidade saberá que eu não sou inventor de nada e que a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Essas pedras são do Juarez. Então, irmão Juarez, você deve estar reconhecendo toda a equipe, a galera, o pessoal que está com você, os que não estão, né? Por essa consciência desperta, né? Assim como você conheceu o Paulo, agora você deve estar reconhecendo outros discípulos, deve ter até o Judas encarnado por aí, e outros, né? Você está reconhecendo o pessoal, desse pessoal que está com você? Como que é, Juarez? Ô Marcelo, na verdade, eu nasci na inocência. Não tinha um outro meio do Pai fazer a obra aqui se não fosse por esse meio. É tanto que a minha mãe e meu pai cuidou de mim sem saber de que se tratava. E nem eu mesmo, até uma certa idade, não sabia de que se tratava. Eu apenas com 7 anos de idade, eu olhava o firmamento, eu lembro bem, em Minas Gerais, meu pai tinha um pomar, né, bem formado, na fazenda do finado meu avô, e daí eu admirava tudo e ficava desejoso de dar um abraço quem criou tudo isso. Então isso vem de longe, porém as coisas vão sendo descobertas, desmontadas, mostradas para mim aos poucos. História que o Messias teve 12 discípulos é mentira, você pode ver que no lugar ele tem 12 discípulos, lá na frente já são 120 discípulos, isso é inventado. Agora, com certeza, teve um povo que apoiou o Messias na época, que anunciava o que ele anunciava, dizia que ele estava dizendo a verdade, e teve um povo contra ele. Agora, essa montagem que a Igreja Católica fez dessa Bíblia aí, da Torá, da Cabala, do Alcorão, Talmud, Taná, é tudo montagem. É uma montagem satânica. O sistema aqui é satânico. E esse sistema cairá por terra. As pessoas que revidar contra a gente vão vir a óbito. Aquelas que permanecer com a gente, que conseguir se limpar total, vão permanecer vivas, vão ser renovadas, e as que não conseguir limpar total vão vir a óbito, vai ir para um outro lugar separado, porque Ial tem uma separação, ele não coloca todos por igual, e depois nascerá em nosso meio. O reino aqui, ele é infinito. Esse mundo aqui é infinito, isso nunca vai ser destruído. Satanás está destruindo o planeta, né? Com fogos, acabando a camada de ozônio que protege as pessoas, e etc, e etc. Mas todas as coisas têm começo, meio e fim. Vai ser dado um basta em Rassatã, né? Ele vai ser preso, eu estou sabendo, né? Chegará o momento, ele tem que vencer o mandato dele. A hora que ele vencer o mandato dele, ele vai para a prisão. Ele vai ser impedido de tocar na gente aqui. Então, meu irmão Juarez, a dificuldade maior é pelo estado que você nasceu, né? Você nasceu adormecido, sem saber da missão. Você podia ter até uma intuição, né? Muito pouca.
E depois foi sendo mostrado para você, né? Conforme foi passando o tempo, foi sendo mostrado a missão, você foi saber quem você era, né? Bem mais tarde. E a dificuldade, às vezes, dos outros entender é isso, né? Porque você se criou humano, da inocência, né? Então você carrega um humano bem mais humano. Eu vi você dançando lá, vejo você brincando, vejo você como um humano normal e brincando com o pessoal, né? Eu vi a tua dança, até uma pessoa idiota lá comentou que antes que você estava dançando igual o pessoal dança na Umbanda. Na verdade, a tua dança ali não tinha nada a ver com Umbanda, nada a ver. A tua dança ali tá mais pro lado do Mazzaropi, né? Não sei se você já viu o Mazzaropi dançando, até eu dei risada e tal. E as pessoas parece que só vêm para caluniar, defamar, atacar, né? O tempo todo aí. É difícil isso aí, né? Eu não sei como é que é o pai, né, que está dando toda a força para você, né? É o pai alvo para você conseguir superar tudo, porque não é para qualquer um, não. A maioria chuta o balde. Chuta o balde, sai, sabota a missão, porque você imaginou ontem você mostrou aquele vídeo, eu não sei nem se você deveria falar para alguém gravar, de repente mais para prova, né? Mas eu penso que o pessoal não precisa saber disso, porque daí inventam polêmica. E um diálogo daquele lá sobre Bismarck, aquele pessoal lá te acusando de bêbado, não sei o quê. Isso aí eu penso que você deveria de quando é assim, nessas eventuais situações aí, gravar para você, não soltar na internet, porque daí esparrama pro Brasil inteiro, aí o pessoal não entendem e ainda te atacam, né? Para evitar de você mesmo ser atacado. Mas no mais eu penso que você está indo bem. Está indo bem, está crescendo o número de pessoas que estão aderindo, que estão entendendo, né? Marcelo, na verdade, eu tenho que quebrar as regras impostas por Satanás no mundo. Eu tenho que quebrar a religiosidade. Por exemplo, quando eu mostrei eu fumando um cigarro na internet, as pessoas vão pensar assim: vem cá, mas que homem é esse? Quebrando as regras religiosas. Porque, na verdade, eu não sou fumante, eu detesto cigarro, você quer saber. Eu detesto bebida alcoólica, se você quer saber. Porém, eu não mando em mim, eu tenho que obedecer o meu pai ao que está nas alturas. É igual quando eu fui dentro da minha propriedade pegar umas coisas lá, mangueiras e tal e tal. Aí a justiça me coloca como ladrão, mas será que sou? Sou honesto ao pé da letra. Se você chegar nos comerciantes de Buritis, os maiores comerciantes da cidade, todos eles me conhecem e têm a minha pessoa como um homem de respeito e super honesto. Aí eu falei para o juiz de direito, falei, doutor, eu só virei ladrão para vocês, para a justiça. Buritis em peso me conhece e sabe que sou honesto. Aí eu virei bandido dentro da minha propriedade, que eu moro há quase 30 anos. Tá vendo que não fecha? São coisas satânicas, mas eu teria que passar por isso, porque eu achava que um juiz de direito, um governador, um deputado, um senador, esse povo aí em geral, eram honestos, e hoje eu tenho certeza que não. Mas para mim saber essas coisas, eu teria que sofrer na carne. Mas Yahweh está comigo e eu estou seguro, meu irmão. Então, quando eu vi você com cigarro lá na boca, falando da questão do verme e tal, eu penso que
eu pensei, né, na verdade, isso aí que você me falou, né? Ele deve estar quebrando as regras. Chamar a atenção desse pessoal que é religioso aí, né? Porque o que mais tem é gente religiosa. E principalmente no mundo evangélico. Então, é um meio de quebrar paradigmas, né? Meu irmão Marcelo, eu vou lhe falar algo para quando acontecer, você saber que eu sabia. E Al me mostrou que vai chegar um tempo que vai ter tanta gente querendo falar comigo e não vão conseguir devido ao volume de pessoas. Vai ser um alvoroço. Pode esperar que isso vai acontecer. Você lembra que eu disse para você lá atrás, deve ter uns 4 anos, não lembro direito. Vai chegar um momento, Marcelo, você vai ser obrigado a me publicar. Será que eu estou inventando ou eu tenho certeza das coisas, meu irmão? Meu irmão, não estou a brincar de bolinha de gude, eu sou pé no chão. E tem mais, eu não tenho raiva nem ódio de quem me prendeu, eu não tenho ódio de autoridade nenhuma, eu não tenho ódio de filho meu que me espancou, quebrou meu braço em 2 lugares, fiquei 5 meses com o braço na tipoia, foi uma situação difícil. Na época, para você ter uma ideia, eu estava com um encontro marcado em Goiânia. Falei para o médico, doutor, eu vou fazer essa cirurgia, mas eu tenho que viajar, estou de passagem comprada. Eu fui para Porto Velho de ônibus, lá embarquei em um avião, desci em Guarulhos, São Paulo, e depois eu desci em Joinville, Santa Catarina. Perdão, eu desci em Goiânia, né? Essa ida em Santa Catarina foi uma outra vez que eu fui de avião. Aí eu fui a Goiânia com o braço quebrado para me vestir a roupa, dava um trabalho para me tomar banho. Os irmãos me auxiliaram. Meu irmão tem sofrido, tá? Bastante. Tem judiado bastante de mim, mas Yahweh está comigo e eu vencerei. Marcelo, colocaram na Bíblia um Messias que não existe. E aí, o verdadeiro não tem nada a ver com o folclore da Bíblia. Eu vou dizer para você assim, por exemplo, eu procuro ser amigo das pessoas. As pessoas que estão aceitando Yahweh estão dizendo que está tendo dificuldade com vizinhos e etc, etc. E a minha pessoa não, pelo contrário, por onde eu passo as pessoas gostam de mim. Até mesmo porque eu sou aberto, eu não acho a minha pessoa um homem sábio, eu me enxergo como um homem leigo total, aprendiz de Yahweh e sabendo que Yahweh vai me levantar e me dar a sabedoria que eu ainda não tenho. Agora, para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou decifrar aqui para você algo que as pessoas não fazem. Por exemplo, eu cheguei no estabelecimento hoje, né? Hoje são 21 de abril de 2026, eu cheguei no estabelecimento, tinha vários homens importantes ali, conversando, né? Eu percebi que era só gente da alta classe. Eu cheguei, eu sou bem fácil de lidar com a situação. Cheguei, aproximei deles e falei, olha, eu quero distrair um pouco vocês, se vocês me permitem. Por gentileza, eu vou fazer vocês distrair um pouco. Aí eu disse assim, dizem que o cidadão estava saindo do motel e viu o carro do sogro. E ele ficou revoltado, que sogro filha da puta, que sogro vagabundo, tá me seguindo, xingou o sogro todo, pegou um caco de telha e ralou a lateral do carro do sogro e foi embora. No outro dia, ele chega na casa do sogro, o sogro está lavando aquilo lá, se dá uma melhorada naquela situação. Ele pergunta para o sogro, mas o que aconteceu?
O sogro responde: o que aconteceu? Eu não sei, emprestei esse carro para sua esposa ir para a igreja ontem e chegou desse jeito. Aí todos deram risadas. Então é a minha forma de abordar. Eu sou brincalhão e eu procuro um meio das pessoas se agradar de mim, meu irmão. O meu irmão Marcelo, você ouviu, meu irmão, o relato do ex-padre que ficou 9 meses em outro sistema e lá ouviram o nome, ele ouviu o nome Juarez e disse que ele tinha que encontrar com ele? Só que ele achou, como ele estudou tudo, ele tinha que ensinar o semi-analfabeto, sendo que é o contrário. O semi-analfabeto tem que ensinar para ele. Porque os estudos daqui são lixos satânicos. Me perdoe eu dizer isso. Chegará um tempo que vai ser implantado no mundo a verdadeira literatura que não tem nada a ver. Os meninos e as meninas de colégios hoje estão enganados pelo sistema satânico. Ô Marcelo, nesse momento estou falando com você da Bahia. Semana que vem eu vou estar subindo para São Paulo, né? Nós vamos fazer um evento lá em São Paulo. O algoritmo no YouTube e no Facebook é mentiroso. Eles não querem, o sistema não aceita as visualizações que está acontecendo no meu canal. Aí que acontece? Não vai adiantar porque os vídeos estão circulando no mundo inteiro. Tem pessoas em todos os países do mundo entrando em contato comigo. Então não vai rolar a malandragem, a pilantragem da mídia que está ofuscando os meus contatos. Eu não tenho só esses seguidores que estão aí dizendo no YouTube e no Facebook. Eu sei, mas deixa as águas rolarem. Não tem problema não. E ela sabe como trabalhar. O algoritmo no YouTube e no Facebook é mentiroso. Eles não querem, o sistema não aceita as visualizações que está acontecendo no meu canal. Aí que acontece? Não vai adiantar porque os vídeos estão circulando no mundo inteiro. Tem pessoas em todos os países do mundo entrando em contato comigo. Então não vai rolar a malandragem, a pilantragem da mídia que está ofuscando os meus contatos. Eu não tenho só esses seguidores que estão aí dizendo no YouTube e no Facebook. Eu sei, mas deixa as águas rolarem. Não tem problema não. E ela sabe como trabalhar. Meu irmão, inventam tantas coisas absurdas e eu fico engolindo seco. Por exemplo, o Javelino, a mãe dele tem mais de 70 anos. Ela inventou que eu abracei ela e desrespeitei ela. Agora, imagina se tem lógica. Eu com a Sara, uma linda esposa, abraçar a mãe do Javelino com mais de 70 anos com más intenções. Meu irmão, eu fico triste, mas são coisas que eu tenho que engolir calado.